Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do programa Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o coordenador da Universidade Livre, que hoje tem a grande satisfação de receber o professor Eduardo de Assis Duarte para falar sobre Maria Firmina dos Reis. O professor Eduardo de Assis Duarte é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, em 91, integra o programa de pós-graduação em Letras e Estudos Literários da UFMG, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, NEA, é autor de algumas publicações muito importantes, eu vou relacionar apenas algumas. Jorge Amado, Romance em Tempo de Utopia, de 96, Literatura, Política e Identidades, de 2005, é organizador, entre outros, do livro Machado de Assis Afrodescendente, 2007, da coleção Literatura e Afrodescendência no Brasil, antologia crítica em 4 volumes, de 2011. Dos volumes didáticos Literatura Afro-Brasileira, 100 autores do século XVIII ao século XXI, e Literatura Afro-Brasileira, abordagens na sala de aula. Coordena a comissão editorial do Literafro, portal da literatura afro-brasileira, com informações biobibliográficas, críticas e excertos de 125 autores. E hoje, o professor falará sobre Maria Firmina dos Reis, que nasceu em 1822 e faleceu em 1917. Eu terminei o ano passado, como eu comentei com a professora Nazária Fonseca da PUC, muito contrariado por não ter conseguido incluir na nossa programação a devida sessão em homenagem ao centenário de falecimento de Maria Firmina dos Reis. Mas aí nós não nos conformamos com esta lacuna e estamos preenchendo essa lacuna agora, em 2018, porque é sempre tempo de falar de Maria Firmina dos Reis. Eu não vou me atrever a falar uma linha sobre ela, sobretudo se estou ao lado do professor Eduardo de Assis Duarte. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esta sessão está sendo gravada porque o seu conteúdo vai integrar o acervo audiovisual da casa para que os pesquisadores estudiosos do futuro tenham acesso ao que aqui foi dito nesta noite. Muito obrigado e a palavra está com o senhor. Boa noite a todas e todos presentes. Quero agradecer muito, novamente, o convite feito aqui pela Academia Mineira de Letras, através do nosso amigo Rogério Tavares. Quero agradecer também a presença de vocês e começo dentro do meu tema, que é Maria Firmina dos Reis, precursora da negritude. É um fenômeno raro, né? A Maria Firmina é um fenômeno muito raro. É uma coisa impressionante a história de vida dessa mulher. Eu preparei aqui uns escritos, mas eu gostaria de fazer uma introdução muito rápida, fazendo umas contas com vocês. Vejam só, nós já estamos praticamente em 2019, né? Já estamos em abril, né? E, por pior que esteja sendo 2018, 2019 vem aí. Né? Em 2019, você tem 160 anos da primeira publicação desse livro aqui. É curioso a gente pensar o seguinte: entre a primeira edição, de 1859, e a segunda edição, de 1975, foram 116 anos. Esse livro passou mais de 110 anos, pelo menos, ignorado, desconhecido, esquecido. Muito bem. Da segunda edição para a terceira, que foi em 88, passaram-se 13 anos. Da terceira para a quarta, que foi em 2004, passaram-se 16 anos. Da quarta para a quinta, passaram-se 5 anos. Da quinta para a sexta, 8 anos. Não é? 2009 para 2017. 8 anos. Essa aqui é a sexta. Acabou.
Viu, Sibéria? Os seus aí são os últimos. Da sexta para a sétima, foram 7 meses. 7 meses. Em 7 meses, esgotou-se uma edição de 2.000 exemplares desse livro, que está virando coqueluche. É o que a gente vê de pessoas jovens fazendo sites, fazendo páginas no Facebook para Maria Firmina, não é? Há todo o interesse, quer dizer, hoje há um levantamento junto ao site de teses e dissertações da CAPES, e são 26 trabalhos, entre doutorado e mestrado. A maioria deles de 2011 para cá. Então, o porquê? Acho que é uma questão a se pensar. Eu coloquei esse título, Precursora da Negritude, mas eu acho que eu deveria ter expandido um pouco mais o meu título para Precursora da Negritude e do Feminismo. Porque é impressionante como que a obra tem uma contemporaneidade, como ela é atual numa série de circunstâncias que eu vou tentar esclarecer aqui e pensar junto com vocês para a gente dialogar depois. Qual a razão desse súbito interesse por este livro e por Maria Firmina dos Reis em especial? Por quê? Por que ela virou um fenômeno do século XXI? O livro está indo agora, mês que vem, sai a 7ª edição, já com as correções todas relativas à questão do nascimento dela, e que nós estamos reproduzindo. Eu fiz questão de reproduzir os documentos todos encontrados em São Luís do Maranhão do século XIX, em que ela pede para corrigirem a idade dela. Normalmente, as pessoas pedem para diminuir a idade. Não, ela pediu para aumentar. Não, eu não tenho só 22 anos. Eu estou passando em primeiro lugar nesse concurso aqui, mas eu tenho 25 anos. Eu não tenho 22 anos. Eu nasci em 22 e fui batizado em 25. E durante 100 e tantos anos, todo mundo que lia qualquer coisa a respeito dela entendia que ela tinha nascido em 1825, quando ela nasce no ano da independência do Brasil, porém, 6 meses antes do Dom Pedro levantar a espada e dizer independência ou morte. E por aí a gente já começa a perceber que é um espírito inquieto. Firmina, filha de uma escrava forra, possivelmente fruto de uma relação dessa escrava com o senhor, que nunca apareceu em documento algum, não é? As certidões, as coisas todas, não havia cartório. Você tinha os batistérios, e ali você tem só o nome da mãe, Leonor Filipa dos Reis, escrava do comendador fulano de tal, etc, etc. Ela nunca viu o pai, não se sabe quem era o pai. E aos 5 anos ela perde a mãe. E é criada por uma tia e tal. E nunca frequentou a universidade. Nunca frequentou nenhum curso fora do Brasil. Teve uma educação caseira, que era comum, né, que essa tia tinha algum recurso. Então, para ter uma mestra de primeiras letras dentro de casa, era muito comum, isso no século XIX, e de um autodidatismo impressionante, não é? E ela se transforma e ela se torna a primeira mulher a ser aprovada num concurso público na antiga província do Maranhão, e aos 25 anos, não aos 22. Não é? E ela tem uma compreensão impressionante do tempo que ela estava vivendo. Ela tem uma sensibilidade para aquele tempo que ela está vivendo, que é uma coisa impressionante. Anos depois, mais de 30 anos depois do Úrsula, Machado de Assis, então, do alto dos seus 27 anos, e já brilhante, e já chamado de Vossa Excelência pelo Zé de Alencar, imagina, que era a pessoa mais importante da literatura brasileira naquele momento, Alencar só se dirigia ao Machado nos jornais, chamando-o de Vossa Excelência.
Machado já era o grande nome da crítica, né, que se fazia naquele tempo, de uma nascente literatura. Uma literatura que estava engatinhando, não é? Pois muito bem. Machado vai dizer uma frase que é fundamental. Né? Ele é moderno, né? Ele é escritor e ele é crítico ao mesmo tempo. Machado coloca o seguinte: olha, o que se espera de um escritor brasileiro hoje é que ele seja uma pessoa do seu tempo e do seu país. Mesmo que ele fale os assuntos os mais distantes, ele tem que estar de olho no seu tempo e no seu país. Ou seja, no espaço e no tempo, aqui e lá fora. E anos depois, para que ele dá completa a frase, ele diz: embora o que se escreva se dirija a todos os tempos. Gente, a Firmina faz isso 30 anos antes do Machado teorizar. Ela é a mulher do seu tempo e do seu país. Não tem outra explicação. É um fenômeno. Para vocês terem ideia, Guimarães fica no interior do estado do Maranhão. Hoje, para você sair de São Luís do Maranhão e ir para Guimarães, são 7 ou 8 horas de ônibus. Ou então você vai arriscar a vida atravessando a Baía de São Marcos, né, que é um mar agitadíssimo, onde Gonçalves Dias morreu no naufrágio. Não é? Muito bem. Essa senhora, lá desse interior, essa senhora tem um repertório de leituras que é uma coisa impressionante. A começar pela Bíblia, que ela cita indiretamente trechos bíblicos no romance e em outros escritos dela, de uma forma muito inteligente. Ela é uma grande leitora do que se publicava lá fora. Por quê? São Luís do Maranhão, na década de 60, São Luís do Maranhão vive um boom econômico em função da guerra civil nos Estados Unidos. O Maranhão é um grande, como o Piauí e região em torno, grande produtor de algodão. Com a economia do sul dos Estados Unidos paralisada pela guerra, quem é que vai fornecer algodão para as fábricas de tecido da Europa? O Brasil. Então, São Luís se desenvolve, havia 5, 6 jornais circulando na capital. Você tem um boom, não é? Cultural também, com Gonçalves Dias, com Joaquim de Souza Andrade, com tanta gente mais, com o tradutor de Homero, esqueci que agora me escapuliu aqui, o tradutor da Odisseia de Homero é dessa geração, e muito mais outros grandes intelectuais. Não é? Muito bem, a Firmina ela está conectada com o seu tempo, e isso dá, pelo menos, mais uma tese de doutorado. Por quê? Vamos lá. Há uma onda literária no hemisfério norte, desde a Revolução Francesa e Americana, até meados do século, até entra por todo o século XX, uma grande necessidade dos negros colocarem no papel a sua vida. O Salomão Northrop, está aí os 12 anos de escravidão, não é? É um exemplo. E como aquele filme, pelo menos mais uns 100 poderiam ser feitos. Porque são dezenas, eu diria que são mais de 100 livros autobiográficos, só no inglês, publicados nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Frederick Douglass e tantos outros, e o Bakwakwa, né? O Mahoma Bakwakwa é um africano que morou no Brasil 2 anos e chegou aqui muito jovem e aprendeu português e apanhava toda a tarde, coitado, do padeiro português lá de Recife, que era o senhor dele. E o Bakwakwa foi apelidado aqui de José da Costa, porque vinha da costa da África. E o Bakwakwa, de repente, o português recebe uma oferta e vende o escravo para um dono de um navio mercante. E esse sujeito, então, conhece todo o litoral brasileiro, fala de várias cidades, e chega um momento que o navio recebe uma encomenda para Nova York.
E Bacoacqua vai no navio. E já sabedor de que aquele era um negro muito inteligente, o capitão do navio tranca Bacoacqua no banheiro lá do porão. Mas alguém foi lá e abriu a porta, e esse rapaz sai pelo cais do porto. Descalço, mal vestido, logo, logo foi preso. Foi preso e o capitão, pá, não, esse escravo é meu. E o delegado disse, olha, aqui em Nova York já não tem mais escravidão, não. Aqui não tem, não, mas eu estou em águas internacionais, eu estou no porto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, o senhor tem que arranjar um advogado. E enquanto os advogados discutiam lá, certa noite, todos os carcereiros eram negros, alguém abriu a porta e Bacoacqua foge. E vai para Detroit. E tem uma longa história, que eu não vou resumir aqui, porque o assunto aqui é Firmina. E Bacoacqua, já de não mais José da Costa, mas agora Mahoma Gardo Bacoacqua, vai para o Haiti, aprende francês, e é alfabetizado em inglês por um pastor mormon que o ajuda a publicar suas memórias. E Bacoacqua publica as memórias dele em 54, 5 anos antes da Firmina. Gente, o que tem de semelhança da autobiografia do Bacoacqua com cenas que a Firmina coloca no romance dela é uma coisa impressionante. Então, são esses exemplos que eu só estou tentando situar aqui um contexto, e nesse contexto, o que é que ocorre? Você vai ter centenas, eu diria, computando aí, do Equiano, que é de 1789 até o fim do século XIX, você tem mais de 100 livros de autobiografias de ex-escravos. Nos estudos nos Estados Unidos, esse fenômeno tem o nome de Slaves Narratives. Muito bem. Aqui e ali, você tem uma ficção, porque era o importante para a campanha abolicionista, que leva os Estados Unidos à guerra, e que leva a Inglaterra a pressionar o Brasil, etc., etc., etc. Não é? Essa opinião pública, tanto inglesa como norte-americana, estava sendo fortemente bombardeada com a publicação dessas slaves narratives, que eram histórias de vida. E esse gênero se espalha, ele chega até a América Central, com a Mary Prince, o Francisco Manzano, lá de Cuba. Mas é curioso que os homens tendam a publicar o que viveram. E Firmina não foi escrava, ela foi filha de um escravo. Ela era uma mestra de primeiras letras. Firmina vai além. E aí há um outro impacto fundamental de uma outra mulher, não é? Que, então, enquanto os homens estão preocupados em fazer autobiografia, as mulheres percebem que a grande coqueluche do momento é o romance. O século XIX, o século do romance. Enquanto, da mesma forma que o século XX vai ser o século do conto. O romance romântico, sobretudo de folhetim, ele tem uma larga aceitação. Jornais de quase 200 anos atrás tiravam 100 mil cópias por dia. Em 1830, você tem vários jornais em Paris que tiravam 100 mil por dia, à custa da literatura, porque tinha o capítulozinho lá do romance que, na hora que o sujeito ia enfiar a faca no bandido, tchum, corta. Daí a palavra suspense, não é, que vem do verbo francês suspend, suspender a ação, a narrativa de suspense, não é? Isso é que faz vender os jornais. Então, esse romance romântico, esse romance de aventuras, o romance de amor, os amores impossíveis, tudo isso é captado fortemente pela sensibilidade feminina. Enquanto os homens estão escrevendo autobiografia, como Manzano, você tem em Cuba, em 41, a Gertrudes Avellaneda, que é uma espanhola branca, da elite e tudo mais, mas ela escreve um romance que conta a história de um amor impossível do escravo pela sua sinhazinha. Então, e para completar, claro que São Luís do Maranhão
estava recebendo os jornais de Lisboa, as revistas de Paris, tudo isso vinha junto com os navios. Os jornais, as revistas, os livros, e a Cabana do Pai Tomás, que é de 52, é traduzida em 54 para o português. E explode, porque aquilo é um best-seller, e chega ao Maranhão, obviamente, e cai na mão da Firmina, obviamente. Porque você vê, basta ler os 2 livros, quer dizer, você vê que há um diálogo ali, implícito. E o que ocorre, então, é que a Firmina, ela percebe que era necessário dar um passo além da autobiografia e rechear essa autobiografia com o romanesco, né? Com o melodrama, com técnicas de melodrama, e vamos por aí. Chocar o leitor em determinado momento, né? Despertar a atenção do leitor até determinado momento. E o que ela faz, então? Ela monta um livro que são encaixes de depoimentos. A cada hora um personagem vem e conta um pedaço da sua vida. E é nesse instante que os negros tomam conta do livro. É nesse instante que a fala negra, que a fala do negro toma corpo dentro do livro. E o livro se transforma no primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher em toda a língua portuguesa. Isso não é pouca coisa. É um dos primeiros romances publicados no Brasil. Não podemos esquecer, né, que O Filho do Pescador, que é considerado o primeiro romance brasileiro, é de 43. Né? Então, já na década seguinte, você vai ter esse fenômeno chamado Úrsula. Seguindo, o que mais que eu posso... Quantos minutos eu tenho no total? Se quiser. 50 minutos. 50 tá, então eu vou passar para a leitura, então, que eu tenho vários apontamentos para chegar. E, portanto, quer dizer, é esse o quadro, de momento, esse é o contexto, né, de produção, vamos dizer assim, desse livro. Quer dizer, ele contém, vamos dizer, muito de registro de época e de denúncia, tanto quanto contém os depoimentos dos ex-escravos, não é? Mas ele tem um molho romanesco que encanta nesse sentido, do amor que não se realiza, do amor que quase se realiza, não é? E vamos por aí. Então, vamos lá. No momento em que rendemos homenagem a Maria Firmina dos Reis, cumpre-nos, acima de tudo, revolver as páginas do livro da história, e não apenas para falar dos mais de 100 anos, e para muitos jovens que estão aqui, mais de 150 anos, que seu pioneiro romance Úrsula ficou ausente de nossas bibliotecas e dos repertórios literários de milhões de leitoras e leitores de todo o país. Nesse momento, cumpre ir além da própria Firmina e do Brasil para mirar os ângulos obscurecidos do vasto arquivo em que se deposita a trajetória do ser humano no planeta Terra. E, ao fazê-lo, lembrar os versos imortais do poeta Georg Fock, para quem toda canção de liberdade vem do cárcere. A fim de perceber a longa trajetória de opressão e de resistência que transcende as fronteiras e os séculos e confere ao enredo firminiano uma universalidade rara na ficção brasileira de seu tempo. Patriarcado e escravidão surgem na história da humanidade feito irmãos siameses. Filhos da propriedade e do Estado autoritário, como nos lembram hoje as páginas esquecidas das lições de Engels. A ânsia de possuir e demarcar, de ocupar, explorar, depredar e mesmo saquear, enfim, de tomar para si, ou para o seu rei, ou para o seu Deus, a fim de, ao final, legar a herdeiros de seu sangue e estirpe, é tão antiga quanto o primeiro Homo sapiens, que, nascido em África, dali se espraiou rumo ao norte,
para depois transformar a propriedade na razão maior da existência. Assim, se consolidaram os feudos, os burgos, os impérios. Se forjaram culturas e religiões, dos paterfamílias de outrora aos modernos pais da pátria, adoradores de todos os deuses masculinos, implacáveis em suas leis e punições. Ao longo do tempo, a hegemonia patriarcal se naturaliza e conforma a mulher ao estatuto de segundo sexo, conforme prescreve Simone de Beauvoir. Ao mesmo tempo em que as populações não ocidentais ou cristãs ou não cristãs são taxadas de primitivas e mesmo de infra-humanas, como forma de justificar o seu encarceramento e escravização a favor da expansão capitalista rumo às Américas e demais territórios cobiçados pelos impérios europeus. E assim caminhou e caminha a humanidade. Patriarcado e escravidão estão na base da empreitada colonizadora e da qual não escaparia o chamado Novo Mundo. E para que o mandonismo senhorial, sempre em nome de Deus e do rei, se consolidasse nos corações e mentes, até mesmo de suas vítimas, fez-se da palavra discurso e do verbo a verdade. E, nesse ponto, entramos nós, homens e mulheres de letras. Da Carta de Caminha e demais cronistas colonizadores, até aos sermões de Vieira e as cartas escravocratas de José de Alencar, publicadas na imprensa, passamos por o Guarani e Iracema, ao lado do demônio familiar e da escravizaura de Bernardo Guimarães, que tivemos que ler em nossos bancos escolares e, pior, repetir e repetir a tarefa como professores de literatura. Nesse contexto, não custa lembrar a celebração alencarina do patriarca e do patriarcado em O Guarani, na medida em que o narrador não apenas entroniza Dom Antônio de Maris como herói, mas confere endosso ideológico ao poder e à autoridade absolutos do senhor de baraço e cutelo, não é? Não vamos nos esquecer o sentido da palavra baraço, ok? É aquele laço que se joga de cima do cavalo para laçar o boi ou o cavalo que está solto no campo, mas era usado também, em tempos idos, para segurar o pescoço dos escravos. No filme do 12 anos de escravidão, tem aquela famosa cena, não é, em que o baraço vem por aqui e aperta o pescoço dele, ele está pendurado numa árvore, e ele fica horas na ponta dos pés, preso pelo baraço, não é, que é aquela corda que amarra, que aperta. Não é? Quando José de Alencar põe o senhor de escravos como herói, o que eu concluo? Não é? Ou seja, Dom Antônio de Maris, a narrativa de Alencar não diferencia os usos correntes do baraço, instrumento utilizado tanto para o aprisionamento do gado ou das feras encontradas nos matos, prendendo-os pelo pescoço, quanto para cessear os movimentos dos escravizados, possibilitando até mesmo levá-los ao enforcamento. Mas o mundo gira, né? E, como disse o poeta, as canções de liberdade nascem dos sótãos e dos porões, onde a injustiça, a violência e a morte mostram suas faces. O mundo gira e nos faz chegar a Maria Firmina dos Reis. E, ao lado dela, há um punhado de outras mulheres negras que se dispuseram a fazer da palavra escrita instrumento não só de entretenimento, mas também de denúncia e de resistência. Lembro, então, dos poemas da africana escravizada Phyllis Westley, que inaugura a escrita feminina negra na língua inglesa em 1773, que inaugura também a afro-caribenha Mary Prince, nascida e escravizada nas Bermudas,
que, após escapar do cativeiro e chegar à Inglaterra, publica em Londres, em 1831, seu livro de memórias, considerado o primeiro relato pessoal de uma mulher escravizada impresso no Reino Unido, em 1831. Ainda no campo do memorialismo, não se pode deixar de mencionar a americana Harriet Jacobs, nascida e escravizada na Carolina do Norte em 1813, que depois de 7 anos de suplícios seguidos e de fugas, publica sob o pseudônimo de Linda Brent, não é, a sua autobiografia em 1861, 2 anos depois do Úrsula. Adentrando no campo da ficção, posso mencionar também a afro-americana Frances Harper, ficcionista, poeta e jornalista, que, a partir de 59, adota o pseudônimo de Jane Rustick e publica na imprensa uma série de textos abolicionistas denominados fancy sketches, em que expõe a desumanidade da escravidão. Militante da causa negra, Frances Harper é considerada a mãe do jornalismo afro-americano, sendo também destacada como a primeira mulher negra a publicar um conto nos Estados Unidos em 1859. É impressionante esse ano como é que tem essas coincidências, não é? E não podemos esquecer da Harriet Wilson, que é uma outra escritora também, negra, americana, que também publica em 1859 Our Neg, ou Nossa Neguinha, que conta a história de uma menina de 6 anos que é doada por uma família branca e que a escraviza indiretamente ali, impondo a essa criança trabalhos desumanos e muito castigo físico. Esse livro, em português, Nossa Neguinha, está recebendo uma tradução aqui em Belo Horizonte, e a gente espera estar com esse livro sendo publicado brevemente também. É uma coisa extremamente impactante, mas é um texto de feição nitidamente autobiográfica. Não é? Em praticamente, eu vou pular aqui um pedacinho para não cansar muito os ouvidos de vocês, mas em praticamente todos esses textos, a representação do modo de produção escravista se empenha em graus e níveis distintos, é claro, em expor também as chagas da submissão feminina, num instigante entrelaçamento discursivo entre abolicionismo e feminismo. Mas em nenhum deles a interseção entre etnicidade, gênero e condição social se explicita tão fortemente quanto em Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E podemos aqui levantar a hipótese de ser essa contundência, sem dúvida alguma militante, uma das causas do secular silenciamento imposto ao livro, excluído até hoje, dos manuais de história da literatura brasileira. Além de ser o primeiro romance abolicionista da língua portuguesa de autoria feminina, bem poucos enredos brasileiros do século XIX, em bem poucos enredos, o enquadramento quase sempre silencioso da mulher nas teias do poder patriarcal se coloca de forma tão explícita. Úrsula se aproxima de clássicos ocidentais da narrativa ficcional ao destacar em praticamente todos os passos do enredo os efeitos deletérios do absolutismo senhorial como ponto de partida das ações. E isso já pode ser comprovado na própria cena de abertura, em que o negro Túlio salva a vida do jovem branco, dominado pela melancolia. Tancredo, esse branco, cavalga a esmo até sofrer o acidente que o deixa inerte sob o sol escaldante e vai aos poucos consumindo suas energias, até que os braços fortes do jovem escravizado o livram do perigo. E já de início, a narrativa estabelece para o leitor a elevação de caráter de quem, mesmo submetido aos grilhões do cativeiro, tem o caráter elevado que comanda o seu gesto humanitário. Logo em seguida, o branco recupera aos poucos os sentidos e reconhece naquele negro o homem íntegro que o salvou. E, num gesto inédito no padrão dominante entre o estamento senhorial,
esse branco aperta a mão de Túlio, dando mostras de ser aquele novo homem almejado pelo feminismo abolicionista da autora. Assim, ao fazer do negro, primeiramente Túlio, e em seguida a mãe Susana, a africana, referência e verdadeiro paradigma moral da narrativa, o discurso de Firmina explicita seu lugar de fala, posicionado num ponto de vista interno ao outro, e identificado a subalternidade, identificado a subalternidade a todo tempo denunciada na narrativa. Nesse sentido, a autora rompe corajosamente com o discurso racista, hegemônico no Ocidente, desde a Idade Média, e que adentra a modernidade movido pela voracidade da expansão capitalista e colonial. Para o filósofo camaronês Achille Mbembe, eu recomendo os livros desse senhor para todo mundo, esse discurso ocidental constitui o que ele denomina de razão negra ocidental, que relega os africanos a seres infra-humanos, né, dominados pelos instintos. Em verdade, o livro de Achille Mbembe apenas mapeia e ratifica algo já conhecido. Do ponto de vista histórico, está estabelecido que da mesma forma que o Oriente sempre foi uma construção do Ocidente, para ficarmos aqui nos termos de Eduardo Said, o negro, tal como representado na Europa, sempre foi uma construção do branco interessado em explorá-lo. Para tanto, basta recordarmos as afirmações do Hegel, do grande filósofo, no seu Fenomenologia do Espírito, que é de 1807, e também num outro livro dele, Lições de Filosofia da História Ocidental, vindas a público 2 décadas mais tarde. As lições hegelianas simplesmente excluem a África do chamado espírito universal, ou seja, da civilização, pela suposta incapacidade de seus habitantes em atingir a ideia da razão. Estou citando. Vista etnocentricamente como mundo criança, envolto na negrura da noite, a África estaria mergulhada na ignorância e no canibalismo, sem cultura e sem religião, submersa na arbitrariedade sensual que aproxima humanos de animais. Assim, enquanto espécie vacilante, palavras de Hegel, entre duas formas de vida, a humana e a animal, o negro construído pela narrativa hegeliana figuraria como uma estátua sem linguagem e sem consciência de ser. Portanto, desprovido de universalidade. Fim da citação. Para Achille Mbembe, todo esse discurso nada mais é do que fruto de uma relação imaginária, né, com a África, sustentada por uma economia ficcional. É evidente que tal manipulação, historicamente interpretada como verdadeira, escondia atrás de si interesses políticos e econômicos, vinculados ao estabelecimento, sobretudo nas Américas, da colonização amparada no trabalho forçado, seja dos povos autóctones, como no caso do México, por exemplo, não é? seja de africanos traficados. Em sua Fenomenologia do Espírito, Hegel idealiza o escravizado como aquele que entrega a liberdade para não perder a vida, conferindo-lhe uma espécie de livre-arbítrio sobre o próprio futuro, como se essa opção existisse de fato e de direito para os milhões de africanos deportados para as Américas. Em outro escrito de sua autoria, A Filosofia do Direito, acrescenta o filósofo, e eu cito: se um homem é um escravo, sua própria vontade é responsável por sua escravidão. Assim como é sua vontade a responsável pela sujeição de um povo.
Portanto, a injúria da escravidão não se deve simplesmente aos escravizadores ou conquistadores, mas também aos próprios escravizados e conquistados. Fim da citação. Os excertos citados, largamente conhecidos, falam por si e dispensam maiores considerações. Fiquemos por aqui em termos de discurso eurocêntrico. A essa vertente branca da razão negra contrapõe-se uma segunda, escrita de próprio punho, e resultado de uma que Mbembe chama de consciência negra do negro, em que esse luta para resgatar, ativar e reatualizar suas tradições, sua memória, para reencontrar, enfim, a verdade de si, sempre a partir do seu próprio território, como coloca Mbembe. A nova corrente se fortalece nos abolicionismos do século XIX, mais tarde no anarquismo, no marxismo e demais movimentos anticapitalistas. E o século XX vai assistir ao lento e progressivo vicejar de uma vasta rede mundial formuladora do imaginário negro moderno. Mas antes disso, isso é o século XX, Maria Firmina dos Reis, mulher do seu tempo e do seu país, irmana-se aos seus contemporâneos e contemporâneas do hemisfério norte, mas também da América Latina e do próprio Brasil, para inscrever sua discordância frente à razão negra ocidental. E assim, o poder patriarcal é encenado na e pela perspectiva das suas vítimas. Se Túlio tem subtraído a liberdade por um sistema que o priva do livre-arbítrio, Tancredo, embora branco e livre, sente o peso da autoridade senhorial, que não hesita em trair o amor e a confiança do próprio filho. Ele foi traído pelo próprio pai, não é? Mandando para longe com a ardilosa intenção de seduzir a mulher que este amava e com quem tensionava se casar. Então, o mesmo poder que oprime o negro, oprime a mulher, né? A vontade do Senhor, ela é absoluta. Tudo isso pode soar ingênuo e risível aos olhares contemporâneos. Mas há um século e meio atrás, vigorava como leitmotiv romântico, louvado em todas as literaturas. Misto de incesto e pedofilia, o mesmo se repete com o tio de Úrsula, vilão, né, do romance. Além de escravizar, torturar e assassinar os negros, que não considerava seres humanos, o comendador investe com a mesma prepotência sobre a sobrinha, a essa altura já apaixonada por Tancredo. E após tramar a morte do próprio cunhado, né, e tudo isso depois de deixar a própria irmã entrevada anos num leito após tramar a morte do próprio cunhado. Ao final, o comendador não hesita em matar Tancredo logo após a cerimônia de casamento deste com Úrsula, como forma de demonstrar o absolutismo de seu desejo e a inviolabilidade da vontade patriarcal. Então você vê que o romance é apimentado o tempo todo com essas cenas de violência, né? Cenas, inclusive, de tentativa de estupro, né? Isso tudo apimenta a narrativa, e isso tudo faz parte de uma estética romântica de época, que naquela época era levada muito a sério, e que ainda deixa resquícios hoje na grande produção da indústria cultural, nas novelas da televisão, e vamos por aí. Maria Firmina constrói uma trama em que o poder hediondo do Senhor se abate sobre todos e não poupa ninguém. A mulher, o escravizado e até o próprio herdeiro. E, mais uma vez, Firmina se apropria da dicção romântica, hegemônica, em seu tempo, para encenar os dramas da subalternidade. E o faz, apropriando-se, sobretudo, do discurso cristão, a fim de demarcar a violência patriarcal como pecaminosa. Na axiologia subjacente, né, o sistema de valores subjacente, a trama desses de fortes tons folhetinescos, afinal, aliás, de fácil aceitação entre leitoras e leitores,
A violência patriarcal fere as leis do cristianismo, tanto quanto a violência dos traficantes que lucram com a mercadoria humana trazida nas sepulturas em que foram transformados os porões do navio negreiro. E é o que fica explícito quando a narrativa dá espaço ao relato da africana, Mãe Susana, que ocupa todo o capítulo 9. Eu vou pular esse pedaço, porque já estamos no adiantado aqui, e, na verdade, eu vou tentar aqui fazer uma síntese para mostrar para vocês que o eixo principal, portanto, do romance é a crítica, não só ao modo de produção escravista, e é interessante a gente reparar, né, que as pesquisas historiográficas já publicadas, o trabalho, por exemplo, de historiadores do porte do professor João José Reis, estão aí publicados, não é? Que ocorre, a partir de um determinado momento, os principais traficantes são os brasileiros. Não são chamados tanto assim, porque tudo era colônia portuguesa, quer dizer, território de ultramar, não é? Mas, por exemplo, o Dom João VI, quando saiu de Portugal, fugido lá das tropas do Napoleão, e atravessou o Atlântico, escoltado pela esquadra inglesa, Dom João VI parou uns 15 dias em Salvador, para poder descansar e recuperar as energias, e ficou hospedado aonde? No palacete do principal traficante de escravos da Bahia. E vamos por aí. Quer dizer, então, a questão toda, de toda uma economia fundamentada na vontade patriarcal, é que, para mim, é o grande achado do livro. Porque o livro está colocando, o livro está criticando todo um sistema, né, de exploração que exercido abertamente sobre o negro, mas também sobre a mulher. E aí eu acho que está a grande explicação, né, para a diminuição cada vez maior do intervalo da sexta edição para a sétima, você demorar apenas 7 meses, quando da primeira edição para a segunda edição demorou 116 anos. Né? Então, e isso hoje a partir do momento que você tem uma filósofa como a Angela Davis, com toda a teoria dela da interseccionalidade de gênero e condição racial, de gênero e etnicidade, quer dizer, a Maria Firmina está colocando isso com 1,5 século de antecedência. Não é? O mesmo sistema que oprime o negro, oprime a mulher. E é preciso refazer esse sistema, porque esse sistema é pecaminoso. E ela usa, portanto, o discurso bíblico, ela usa o discurso cristão para encostar a Igreja Católica na parede. Por quê? Porque a Igreja Católica era conivente com a escravidão. Os escritos de época, de petições, de advogados que saíram publicados, isso está publicado, está nos arquivos. Basta você ir atrás de artigos de jornal publicados em São Paulo nessa época. Por exemplo, como um advogado como Luiz Gama, que também publica o livro dele, não é? E no mesmo ano da Firmina, 1859, são inúmeros os textos que dizem que os bispos, que os padres também tinham escravos. Não é? Nós fizemos a pesquisa aqui com o Dom Silvério, aqui em Mariana, o Dom Silvério Gomes Pimenta. Dom Silvério é o primeiro arcebispo negro do Brasil. Dom Silvério foi, enquanto responsável pela Diocese de Mariana, Dom Silvério foi quem autorizou a entrada no Brasil da congregação dos maristas. Daí, os vários colégios de maristas se chamarem Colégio Dom Silvério. Não é? E, se você procurar aqui, na Vida Nossa Senhora do Carmo, onde é que está o retrato de Dom Silvério? Está escondido lá no fundo da biblioteca. Eu acho impressionante isso. Não precisava disso. Não é? Mas, enfim, o jornal de Mariana, publicado pelo Dom Silvério, que é uma coisa fantástica. Dom Silvério escrevia poesia em latim,
e traduzidos os poemas dele pelo presidente da província, Augusto de Lima, que hoje é nome de avenida aqui. Dom Silvério foi membro da Academia Brasileira de Letras. Era um poeta, um poliglota. Ele funda um jornal em Mariana, chamado O Bom Ladrão. Olha que título fantástico. O Bom Ladrão. E ali ele traduzia textos de outras línguas para o português, para incentivar a leitura das pessoas. Pois muito bem, ele era negro. O primeiro arcebispo negro do Brasil. Todos os números do Bom Ladrão têm anúncio. Procura-se escravo fugido, não sei o quê. Todos. Isso está sendo digitalizado pela diocese, finalmente, porque muita coisa já se perdeu lá. Está sendo digitalizado e acho que em breve os pesquisadores vão ter acesso a isso de forma mais franca, mais aberta. Mas eu encerro aqui, portanto, tentando responder aquela pergunta que eu fiz no início, né? Por que desse interesse todo por Maria Firmina hoje? Por que desse interesse todo em Maria Firmina? Jovens se interessando por isto. Várias edições piratas estão rodando por aí também. A internet tem várias, já copiadas. Né? O livro agora foi adotado para o vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Claro que os cursinhos todos vão fazer aqueles resumos indecentes, né? Mas, enfim, quer dizer, eu acho que deverá ser também publicado, porque é de domínio público, então deverá também ter uma edição por lá. Quer dizer, eu penso na minha leitura, o que eu penso é o seguinte: o texto de Firmina, de 1859, fala o que muitas mulheres do século XXI querem ouvir, e muito, em especial, as mulheres negras. E aqui, para terminar, uma informação que eu não confirmo ainda, que eu estou próximo de confirmar, mas eu ainda não tenho absoluta certeza disto, mas eu tenho feito uma pesquisa pelas literaturas, todas aqui dos nossos irmãos. Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai. E eu estou muito perto de ter 100% de certeza para dizer que Maria Firmina é a primeira romancista negra, não só do Brasil, não só da língua portuguesa, mas de toda a América Latina. E é incrível, porque na América do Norte ninguém publicou nenhum romance antes dela. Vai sair um artigo meu agora na Afro-Hispanic Review, que é uma revista universitária americana, em que eu faço uma comparação do Úrsula com a nossa neguinha, Our Neg. Ambos publicados em 59. E o livro da Firmina é muito superior. Mas é muito superior. Então, não só a primeira romancista negra da América Latina como um todo, mas, em termos de qualidade, é o primeiro livro abolicionista disparado em qualidade de todas as Américas. E, como eu disse, há muita narrativa publicada no inglês, mas a maioria delas são relatos de vida importantíssimos. Importantíssimo. Memorialismo é importantíssimo. Agora, a ficção também. Né? Quer dizer, vamos dar o valor, quer dizer, da questão toda da criatividade, quer dizer, e a resposta que ela dá ao Cabana do Pai Tomás. Né? E aí eu encerro de fato. Porque a Cabana do Pai Tomás chega ao Brasil em 54. Nesse momento, ela já estava escrevendo Úrsula. Há informações recentes de que ela passou uns 5 anos burilando o livro. Não é? E o que tem no Pai Tomás é muito claro. Quer dizer, o Abraham Lincoln dizia para ela: olha, o seu livro provocou uma guerra. E eu acho que sim, porque naquela época a literatura tinha um poder de impacto social muito maior do que hoje. Claro que não foi o livro que provocou a guerra, os interesses econômicos falaram muito mais alto, mas vamos dizer que tenha tido um bom estopim. E o que é que temos ali?
o tal do abolicionismo cristão. Ou seja, Tomás não deve sofrer, porque Tomás é uma ótima pessoa. Ele não merece esse castigo, ele não merece essa vida. Quer dizer, a coisa está muito do indivíduo. Quando a Firmina pega esse mote, ela vai para a Bíblia e diz: somos todos filhos de Deus. Não há como o branco oprimir o negro, o homem oprimir a mulher. Não somos todos iguais. Ela está indo um salto além porque não se restringe a um fato, a uma pessoa, a um caso único, um caso especial. Fala-se de todo um sistema, de toda uma sociedade fundamentada na exploração e na opressão. É isso, gente. Desculpem se eu me alonguei. Muito obrigado, professor Eduardo, por essa bela aula sobre Maria Firmina. Como é de praxe agora, o microfone está aberto para quem quiser se manifestar. Bom, então, Flávia antes Queiroz. Que alguém se manifeste, meu nome é Flávia, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: como ela foi editada? Quem editou Uma Mulher Negra em 1859? Perfeito. Esse é um mistério. Tipografia maranhense. Se ela fez 50, 100 cópias, deve ter sido o teto. Deve ter sido o teto. Porque, embora você tivesse uma efervescência, na Roma Negra, todo aquele mito que tem em torno do Maranhão, nesse momento, com Gonçalves Dias, com tudo isso, né? Tem o primo dela também, o Sotero dos Reis, o primo, por parte, não da mãe, como sempre se pensou, mas possivelmente por parte do pai, tudo isso. O que ocorre? Há uma comunidade, né, o Parnaso Maranhense. Há uma antologia que sai 2 anos depois, intitulada Parnaso Maranhense, com vários textos de poetas e ficcionistas daquele momento do Maranhão, e ela está presente. E o Sotero também. Então, há toda essa questão dessa tia melhor situada financeiramente, desse primo gramático, que, enfim, os casamentos, quer dizer, a coisa da bastardia, não é? Quer dizer, você tem um filho que não é reconhecido pelo pai, mas alguém acolhe aquela criança e enfim, tem essa tia, tem esse primo. O fato é que, até onde se sabe até hoje, há muita coisa ainda imprecisa. Inclusive, eu não toquei nisso aqui, mas, veja bem, não existe foto, não existe imagem de Maria Firmina dos Reis verdadeira, nenhuma. Durante muitos anos, circulou pela internet uma foto de uma outra mulher, não é? A Maria Benedita Bormann, que já pelo sobrenome, descendente de alemães, gaúcha, não é? Mas que publica também, nesta mesma época, lá no Rio Grande do Sul. Essa Bormann circulou o rosto dela como se fosse da Firmina, e não é. Esse jornal aqui, quem quiser depois dar uma olhada, é um caderno aqui do Estado de São Paulo, que saiu por ocasião em julho do ano passado, perdão. Então tem esse busto da Firmina, que estava numa praça pública lá do Maranhão, e hoje está dentro do museu, porque ele é completamente infiel. Inclusive, jamais Dona Firmina posaria com estes seios à mostra, quase, essa coisa toda, muito século XX. Isso não tem nada a ver com o século XIX, não é? Isso, as mulheres do século XIX não se vestiam assim, mas, enfim, é uma coisa impressionante nesse sentido, não é? É uma coisa impressionante nesse sentido. Há algo que há muito ainda que se compreender como que ela consegue publicar, né? 2 anos depois, ela é incluída numa antologia em que estão os principais nomes
da literatura maranhense daquele momento. Então, acho que ela era respeitada, e essa edição não saiu em folhetim. A tipografia que publica, a Tipografia Progresso, não é? Que também publicou a mesma antologia Parnaso Maranhense, tá? Essa tipografia, ela deve ter parcelado isso. O que se sabe é que esse livro demorou bem uns 4 a 5 anos para ser publicado. Ela vivia do modesto salário dela de professora pública. Então, não há ainda nenhuma possibilidade de alguém dizer foi dessa ou daquela forma. O fato é que deve ter sido uma edição muito modesta, não é? No sentido de tiragem, não é? Uma edição modesta, e dado esse impacto todo contra a igreja, contra a elite rural, quer dizer, eu acho que o financiamento secou, e o texto dela, indianista, o Gupeva, que é uma mini novela, é um conto expandido, que ela publicou em folhetins, em 4 grandes capítulos, depois juntou. O Gupeva teve 4 ou 5 reedições em jornais maranhenses, em formato de folhetim. O Úrsula, não. Então, há uma coisa curiosa, e eu penso que é por esse conteúdo explosivo do livro, não é? Mostrando o branco tirando a luva e cumprimentando o escravo, apertando a mão. Qual é o senhor de escravo que fazia isso naquela época? Quer dizer, há uma série de provocações ao establishment daquele momento, fundamentada no cristianismo. Então, ela faz a coisa muito bem articulada e vai pensando toques de folhetim e faz um romance que tem princípio, meio e fim, um romance encaixadinho, direitinho, etc. E flerta com o gótico, com essa coisa do velho querer se casar com a sobrinha, quer dizer, é uma mistura enfim, todos esses desvios depois que Freud vai estudar, não é? Enfim, essas questões todas, quer dizer, fazem com que o livro, não é, se dirija a todos os outros tempos. Porque ele teve essas edições todas, quer dizer, teve a edição na onda feminista de 70 no Brasil, ele está lá. Não é? Em 88, com o centenário da abolição, outra edição. Depois, início do século XXI, o resgate das escritoras brasileiras, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, o trabalho do GT Mulher na Literatura, por exemplo, é um trabalho impressionante, que começa no fim do século, do século XX e entra pelo XXI, com as antologias de escritoras do século XIX. Que você imaginar que a história da literatura brasileira só tem 2 mulheres em todo o século XIX, e que a pesquisa mostrou que são 176, e que 174 ficaram de fora. Quer dizer, então, esse resgate da escrita feminina do século XIX também, né, que ganha grande impulso a partir do ano 2000, com a publicação dessa antologia, não é? Acho que há todo um interesse na academia também, e isso já vem de 30, 40 anos atrás, quer dizer, desde os anos 70, que, sobretudo no hemisfério norte, a universidade se volta muito para essas questões sociais, né? As questões de gênero. Não é? Então, eu penso que esse tratamento que a Firmina dá a esses 2 problemas é que faz com que ela tenha esse interesse imenso hoje. Mas, com relação à sua pergunta, realmente, eu acho que ainda não se tem dados concretos de como conseguiu materializar a impressão desse livro. Não se tem ainda informação precisa a respeito disso. Há algum registro da recepção? Sim, sim. Dessa primeira edição? Sim. Há o anúncio. Deverá estar disponível a partir do próximo mês o romance, Úrsula, etc. Mas ela, na capa do livro, ela não põe o nome dela. Ela põe Uma Maranhense. Ela põe pseudônimo. Porque era muito comum
nas mulheres do século XIX ocultarem, não é, ou usavam pseudônimo, né, a George Sand adota o pseudônimo de homem para poder ser divulgada, não é? Enfim, há muito isso dos pseudônimos, do disfarce de autoria, e ela assina uma maranhense. Que resultado? Esse único exemplar que sobrou e que foi achado em 1962, portanto, 102 anos depois, não é? Só foi publicado em 75, mais 13 anos, porque o pesquisador não sabia quem era essa maranhense. Quem que é essa maranhense? Então ficou o Nascimento Moraes, o que é o biógrafo dela, não é? E o Horácio de Almeida, que quem faz realmente a descoberta do romance, perdido num sebo no Rio de Janeiro, Úrsula. Não é? E levaram 13 anos para republicar, para fazer a segunda edição, que só sai em 75, paga pelo governo do Maranhão, também 500 cópias. Também tem isso, quer dizer, há todo um problema regionalista também que abafa, não é? Porque aquela história, a literatura brasileira é Rio e São Paulo, né? Quer dizer, eu digo sempre isso, eu não me conformo, porque ninguém nunca ouviu falar de literatura paulista, não? Literatura carioca, ninguém nunca ouviu falar. O que se faz ali é literatura brasileira, mas a partir dali, aí você tem literatura gaúcha, mineira, baiana, goiana, pernambucana, e vai por aí, maranhense, etc. Então, essa questão regional também tem um impacto muito grande. O livro estava esquecido e tal, embora tenha sido descoberto em pleno Rio de Janeiro. Não é? Mas é um mistério. Como é que ela, tão carente de recursos, ela consegue fazer essa publicação? Não é? E, agora, acredito também que os jornais tinham alguma forma de se manter, seja através de assinaturas, seja através de anúncios, não é? De um comércio, de uma prestação de serviços, enfim, local. Quer dizer, teria que ser feito um trabalho aí com a imprensa local, não é? Porque há, de fato, um boom nesse momento, entre 60 e 80, 90, há um boom muito forte, não é? Na economia local, não é? Na economia do Maranhão. A imprensa maranhense registra, então... Registra. E há críticas, inclusive, sim, tem comentários. Isso está levantado na tese da Adriana Barbosa, que é uma professora que fez essa dissertação de mestrado aqui na UFMG. E esse trabalho também está disponível online, viu? Essas teses todas que eu falei no início, os 26 trabalhos de doutorado, mestrado, fora os que não foram defendidos ainda, não é? Mas os que já foram defendidos estão todos disponíveis online nos sites aí das universidades, não é? E a Adriana Barbosa fez esse levantamento da recepção crítica naquela época, na década de 60, e depois veio o Parnaso Maranhense, depois saiu o Gupeva. Na década seguinte, ela publica os poemas dela, Cantos à Beira-Mar. Cantos à Beira-Mar é uma poesia muito sofrida também, uma poesia que antecipa um pouco o simbolismo, não é de um romantismo exacerbado, mas é de uma coisa um tanto depressiva, de uma consciência de mulher que não está confortável no mundo. Não é uma poesia do conforto, é uma poesia da inquietude. Tem uma mulher ali muito inquieta ali dentro. Tem uma mulher ali que não está de bem com as maravilhas todas da natureza, que ela louva o tempo inteiro a natureza, a criação divina, não é? A beleza da terra onde ela vive, tudo isso, mas a questão do ser humano que está ali também não está só para louvar, né, a beleza. Há uma inquietação muito forte. Há um ser humano feminino ali muito inquieto. Né, uma pessoa realmente muito, muito forte, o trabalho dela. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que não.
pergunta aqui. Boa noite. Eu gostaria de saber, estava aqui te escutando e pensando se Firmina ela é tão dentro de vários tempos assim. Queria saber se por acaso a gente pode relacionar o que houve com Marielle dentro de Úrsula ou na vida mesmo de Firmina, ou se é só viagem da minha cabeça mesmo. Eu acho que a Marielle nós não podemos esquecer, não é? A Marielle é uma vergonha para nós, brasileiros. O assassinato da Marielle não pode ser esquecido, não pode ser apagado, porque é uma página de brutalidade, não é? Muito forte. É curioso, porque quando a Firmina dá a palavra para a africana Suzana mora na África, Suzana tem marido, Suzana tem filhos, Suzana tem religião, tem Deus para ela cultivar, Suzana tem um rei para obedecer, Suzana vive numa sociedade civilizada, onde se planta, se colhe, se casam, se criam filhos. E um dia, Suzana sai um pouco da aldeia para catar umas frutas para levar para as crianças, e 2 brancos a cercam, jogam a rede em cima dela e amarram ela com a corda e levam para o porão do navio. E a Firmina diz que esses brancos que fizeram isso é que são os bárbaros. Ela inverte o discurso europeu, que eles eram civilizados e os africanos eram bárbaros. Tá? A Firmina inverte isto. Ela mostra uma civilização sendo invadida pela barbárie. É um pouco isso. Daí você pode tirar suas conclusões. Percebe? Eu penso que são coisas completamente diferentes, não é? A Marielle é uma pessoa pública e uma liderança que incomodava muito esse poder paralelo que se estabeleceu nas grandes cidades brasileiras, e não só no Rio de Janeiro. Não é? Há diversos poderes paralelos que estão aí. Não é? No caso do Rio, isso é muito mais grave. Eu falo como ex-morador, moramos 5 anos no Rio de Janeiro. Não sei se faria de novo isso, hoje, mas já morei 5 anos, foi um tempo maravilhoso da minha vida. Mas não sei se eu faria isso hoje de novo. Há uma criminalidade generalizada, não é? E essa criminalidade contaminou o poder público, contaminou as esferas de poder público. Maria Firmina está num outro patamar. Maria Firmina está lutando para o surgimento de um novo homem e o surgimento de uma nova mulher e de uma nova sociedade sem exploração escravista. Não é? A Úrsula é assassinada, não, o marido, perdão, o esposo dela é assassinado na porta da igreja, logo após o casamento. E ela vai se recolher a um convento e termina os seus dias encerrada lá dentro, vivendo uma espécie de morte social. Não é? A Marielle não. A Marielle era vida. Marielle era uma mulher que estava, não é, justificando os 40 e tantos mil votos que ela teve. Não é? Então, a morte da Marielle não é uma morte social. Eu diria que ela é uma morte biológica e física só, mas socialmente ela não morre, porque o exemplo dela vai ficar. Não é? Acho que muitas outras Marielles vão surgir. Mas que há conexões, quer dizer, que, enfim, tem pessoas que se consideram donas de determinados pedaços, não é? Do território, e não só da terra, mas de tudo que está ali dentro. É o velho ditado patriarcal, tudo que está na terra é da terra, eu sou o dono da terra, isso aqui é meu. O Rio de Janeiro tem territórios dominados por senhores, que não usam chicote, mas usam armas poderosíssimas. Não é? Enfim,
Úrsula não é um livro inocente, mas não é mesmo. Úrsula tem muita violência. Quase acontece um estupro. Não aconteceu, mas chegou perto. Percebe? Houve um momento em que o velho tio respeita a sobrinha. Não é? Não se sabe por quanto tempo. Não é? Ele está apaixonado por ela. Não é? Há toda essa questão toda da violência. E quando a violência explode, o que ocorre é o mais fraco. Não é? O mais fraco é que é a vítima. Não sei se eu te respondi, eu estou aqui tentando conectar, não é, um fenômeno com o outro, mas é um pouco isso. É um pouco isso. Quer dizer, a violência está aí, ela sempre existiu. Para quê? Né? Para sustentar determinado poder. Determinado poder. A violência não é gratuita. A violência é intencional. Ela cumpre objetivos. Né? Se não fosse assim, não haveria guerra. Não é verdade? Então, é preciso parar com essa violência. Não sei como. Sei não. Não sei se te respondi. Acho que tá bom. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença de todos, especialmente do professor Eduardo de Assis Duarte. Foi uma belíssima noite, eu aprendi muito. Tenho muita alegria em ter agora essa palestra integrada ao nosso acervo da academia, ao acervo audiovisual, porque ela com certeza vai ser muito útil para pesquisas e estudos que se farão daqui para frente. Eu quero só saudar a presença da professora Constância Lima Duarte, que aqui está, e que em breve falará nesta casa sobre Nísia Floresta. Então, consultem sempre nosso site, nosso Facebook, porque nós teremos uma programação muito intensa. Professor, mais uma vez, obrigado, e aplauso para o professor, por favor. Obrigado, obrigado.